Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro, Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Boa noite, Agner. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos vocês. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Que Jesus possa estar junto a todos. Muito bom estar aqui com Maravilha. vocês novamente. Isso mesmo, é sempre uma alegria muito grande poder estar na companhia de vocês, fazendo reflexões sobre essa obra maravilhosa. Hoje vamos estudar o capítulo 16, que é o estudo como alicerce. É isso, Agner? É isso mesmo, estudo como alicerce, capítulo 16. Ok. Então, minha irmã, faz a prece para nós, por favor. Senhor Jesus, amado Mestre, companheiro de todas as horas, obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita desse estudo. Que o Senhor possa estar junto a nós, com seus mensageiros, nos intuindo, nos abençoando, para que possamos transmitir a melhor mensagem aos nossos ouvintes e que todos que estão nos ouvindo possam receber nos seus corações as mensagens que aqui estão passando. Que o Senhor possa se fazer presente em todos os lares que estão conectados conosco, em todos os corações, Senhor Jesus. Abençoe a todos, a sua luz possa nos iluminar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, dia 8 de fevereiro de 2022, a gente entra na semana que tem o aniversário de desencarne do nosso Luiz Sérgio. Então, vou completar, dia 12 agora, 49 anos que nosso irmão retornou para a pátria espiritual, né, através daquele acidente lá, voltando do primeiro grande prêmio de Fórmula 1 para Brasília. Então, vamos emitir nossas mais ternas vibrações de gratidão, porque o Luiz Sérgio desencarnou, o Luiz Sérgio de Carvalho desencarnou e nasceu para nós o espírito Luiz Sérgio, esse repórter espiritual que tem trazido para nós há décadas essas lições maravilhosas, essas obras maravilhosas. Então é muito bom tê-lo como esse trabalhador incansável e tê-lo também como esse amigo querido que sempre se preocupa com todos nós. Minha irmã Agna, comece falando para nós aí sobre o alicerce, o estudo como alicerce. Bom, esse capítulo, ele volta a falar, né? Ele foi de novo para um auditório e começou um estudo, novamente, que a espiritualidade se preocupa muito com a evangelização infantil e dos jovens. Então, voltou novamente a falar sobre a evangelização infanto-juvenil, né? Porque a Terra está passando por naquela época já estava passando por dificuldade, e hoje muito mais, né? Hoje nós estamos numa crise mundial e os jovens, as crianças estão cada vez mais distantes de Deus. Então, a espiritualidade, ela sempre se preocupou muito com a evangelização infanto-juvenil. E aqui ele vem de novo falando sobre a importância da evangelização e como trazer esses jovens e essas crianças para a casa espírita, né? Não é a gente sair na rua batendo tambor, querendo obrigar as pessoas trazerem seus filhos para o centro, né, para as casas espíritas. Nós temos
que trazer as pessoas, os nossos filhos, os nossos netos, mas de forma que eles se interessem pela a doutrina espírita, que eles sintam prazer de estar na casa espírita, né? E como fazer isso, né? E aqui ele vem dá várias ideias, passam até um roteiro, né? Como que a casa deve agir, não só da teoria, e isso aí ele já falou em outro capítulo, né? Que se trazer, colocar a criança sentada só com teoria, o jovem só para estudar, isso não adianta. Tem que tanto todos os trabalhadores da casa, eles têm que ter responsabilidade, inclusive as crianças e os jovens. Eles devem sentir parte da casa, né? Então, não adianta você querer trazer a criança e o jovem para o centro e deixar eles à parte da casa. Tem que fazer eles sentirem parte da casa, né? É isso em resumo aqui. E ele fala assim que muita gente, muitos espíritas, muitos de nós não consegue levar nem os nossos filhos, nem os nossos netos para o centro, porque a gente apresenta a doutrina espírita, a gente tirou, né, o inferno, né, da religião, mas a gente ainda colocou a doutrina muito pesada para as crianças, para os jovens. A gente, que se você errar, você vai ser obsidiado, vai ter um obsessor. As crianças chegam lá com medo de espírito, com medo os jovens com medo de ser obsidiado. Então, a gente. E a doutrina espírita ela é leve, né? Ela é consoladora, ela é esclarecedora, ela não é essa coisa pesada que muita gente acha que vai para uma casa espírita para ver espírito, receber espírito. Lá nós vamos ter esclarecimento, vamos ter nós somos a doutrina espírita é o que? O consolador prometido. Então, ela é uma doutrina consoladora e não uma doutrina que vai perturbar as pessoas, né? E principalmente as crianças e os jovens. Então, basicamente é isso, né? Que ele fala aqui. Né? Oi. Tá me ouvindo? Não, você falando aí me fez recordar aqui também, porque à medida que o espírita vai se esclarecendo, verdadeiramente, a tendência é ele querer retribuir aquilo que ele recebeu. Então, é muito natural ele se enganjar nas atividades, ele começar a se instruir, se esclarecer, para poder desenvolver as atividades que a casa espírita precisa, porque a casa espírita ela não remunera ninguém. Os trabalhadores espíritas são todos voluntários, exceto algumas casas que precisam contratar pessoas para a área de serviços gerais ou a área administrativa, que são as casas espíritas grandes, que tem obra social junto, né? Porque a atividade espírita mesmo, ela é toda voluntária. Então, o médium passista, ele está fazendo um trabalho voluntário, gratuito. O presidente da casa espírita, ele não é remunerado para ser presidente da casa espírita. Então, na verdade, todos nós acabamos tendo a nossa atividade profissional, de onde nós tiramos o pão de cada dia, e o trabalho na casa espírita é o trabalho, né, da dedicação, da pessoa comprometida. Então, vão ter aquelas pessoas que vão ter muita dificuldade, né, que vão estar frequentando a casa espírita, assistindo palestra toda semana, mas não vão conseguir se esclarecer ao ponto de abraçar as atividades e, às vezes, tornar aquilo ali não uma obrigação, mas uma necessidade de vida, uma necessidade espiritual latente. E aí o Luiz Sérgio fala, né, que todos os grandes espíritos que auxiliaram nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarefa de evangelizar o mundo tinham o seu ofício. José era carpinteiro,
Paulo era tecelão, Pedro era pescador, e tantos outros, né, que E o ele próprio enumera. Cristo, né, Alexandre? O próprio Cristo auxiliou o Pai na carpintaria. Então, na casa espírita também, as pessoas vão ter os seus ofícios. E uma coisa que me deixa muito triste, Agner, é assim, quando você convida alguém para trabalhar na casa espírita, a pessoa fala, eu não posso porque eu trabalho. Dá uma má impressão, assim, tão grande, que tipo assim, que aquele que está fazendo alguma coisa na casa espírita é porque é uma pessoa desocupada. Mas não é. Então, eu acho muito ruim as pessoas que utilizam dessa argumentação. Porque eu trabalho. Porque eu tenho minha família. Ora, nós temos nossas famílias, nós temos nossos trabalhos, nós temos que trazer o pão para dentro de casa, mas nem por isso a gente deixa de dedicar, porque a gente acredita que isso nos amadurece também. Então, você que está nos ouvindo aí, por favor, quando a oportunidade bater na sua porta, recusa a oportunidade, não tem problema. Mas não use o argumento que você trabalha ou que você tem família, porque dá uma impressão muito negativa de que as pessoas que conseguem abrir mão de outras possibilidades para dedicar à causa espírita sejam pessoas desprovidas de família ou pessoas vagabundas que não têm emprego. E isso não é verdade. E não é o fato, muitas vezes, do seu emprego remunerar melhor que ele vai ser um motivo de desculpa para você achar que aquele que tem um emprego que remunera, né, num valor menor seja menos importante que o seu. Isso mesmo, né? E só através do trabalho, do auxílio ao próximo é que a gente vai se melhorando, né? A gente não pode, pouco a pouco, a gente vai se tornando melhor auxiliando ao próximo. E assim, deixa eu ver aqui o que mais ele fala importante aqui. Então, essa aula, ele fala sobre isso aqui, da importância dos trabalhos sociais, a importância de envolver a juventude nos trabalhos sociais também, né? A criança, ensinar a doutrina espírita através de teatro, da música, né? Isso aí já falou, nós já falamos isso em outros capítulos, já foi dito isso aí, né? Inclusive, Agner, um desafio muito grande que se tem hoje é como prender a atenção do jovem e da criança nas aulas, né? Pois é, isso que é a preocupação deles, né? Da espiritualidade. Não, e assim, esse livro foi escrito em 90, não nem lembro, acho que 91. Hoje em dia, com esses recursos, 95. Ele foi psicografado em 93 e lançado em 95. Então, nós estamos aí, né, há 27 anos. Isso? 27 anos. Nossa Senhora. 27 anos que esse livro foi lançado. Então, hoje a gente tem a concorrente com o celular, com o tablet, né, com os jogos eletrônicos. Então, como você vai na casa espírita fazer alguma coisa para que possa atrair a atenção da criança mais do que o celular? Tem muita criança, aqui até que eu não vejo muito não, mas já vi muito em muitos lugares diferentes, a criança, né, o pai e a mãe leva a criança para o centro e para o menino ficar na sala da evangelização. Aí o pai fala, não, fica lá na sala que o papai dá o celular para você. Ora, o que vai adiantar a criança numa sala de evangelização com o celular? Ela não vai prestar atenção, ela vai ficar ali naquele joguinho dela. Então, além dos evangelizadores terem que se desdobrar para montar uma boa aula que chama atenção, que atraia a atenção da criança, os pais também têm que dar a sua contribuição e o celular vai ser o prêmio para a criança na evangelização? Beleza, mas o celular vai ser entregue em casa. Ali no centro ele vai ter que participar efetivamente, senão
É a mesma coisa de você não levar a criança. Não é que se quer punir a criança. É que você precisa dar alguma coisa para a criança que seja que seja a contribuição para que ela possa assimilar e realmente fazer a diferença na vida dela. E os pais têm que saber que a evangelização é importantíssimo, né? Por que, que o pai não vai dar um celular para o filho e assistir aula na escola? Né? Ele não vai dar um celular para o filho ficar jogando na aula da escola e vai dar para o filho assistir. E aí é uma falta já do pai, de não dar importância à evangelização. Então, eu acho que as coisas do espírito ainda estão sendo muito desvalorizadas, né? Enquanto que a gente deveria dar muito mais valor às coisas do espírito. Não que as aulas, né, normais que a gente aprende, do aprendizado, não sejam importantes, mas a aula, a evangelização, uma evangelização da criança é muito importante, porque isso depende o futuro do nosso planeta, né? Depende a regeneração do nosso planeta. Né? Ô, Agno, eu estava mexendo aqui Eu estava vendo. A bateria estava quase acabando aqui, aí eu consegui ligar a tempo, graças a Deus. Ai, que bom. E aí, né, passando aí, acabou a aula, e aí eles desceram e foram para um centro espírita ajudar uma irmã que pediu ajuda ao Tomás e à sua equipe, a irmã Laurinda. Ela pediu ajuda para o seu filho William, que estava bebendo muito, né? E eles foram num centro que tem um trabalho de desobsessão muito bom, e lá eles encontraram uma irmã trabalhadora lá que chama Fanny, que é vizinha do William. E e fez essa irmã lembrar da irmã Laurinda, né? E essa irmã lembrou da irmã Laurinda e falou: Nossa, a irmã Laurinda era tão religiosa, depois que ela desencarnou, as filhas delas começaram a fazer coisas que não devem, o filho virou alcoólatra. Aí, quando ela chegou em casa, quem é que estava alcoolizado, caído em frente à casa dela? O William. E aí ela pegou o William, levou para a casa dela, fez um café, e intuída pela Laurinda, a mãe, em espírito, ela começou a conversar com o William, dar conselhos, e os espíritos que estavam ali junto do William ficaram nervosos, né, com isso. E viu a Laurinda e quis encarar a Laurinda, só que a dona Laurinda, ela era um espírito bem evoluído, e ela, com a sua firmeza, ela expulsou todos os espíritos que estavam junto de William daquela casa. E aí o William melhorou, né? E foi embora, agradeceu a Fanny e foi embora para sua casa. E aí a Fanny começou a perguntar, mas por que eu fiz isso? Por que eu ajudei? Eu nem sei por que eu estou ajudando, agora eu vou ficar ajudando um alcoólatra. E aí ela começou a fazer uma prece. Quando ela começou a fazer uma prece, ela viu a dona Laurinda. E a dona Laurinda pediu para ela ajudar a levar o William para o centro para fazer um trabalho de desobsessão para ver se ele parava de beber, né? E ela prometeu isso. Aí, no outro dia, o William foi lá na casa da Fanny agradecer, né? E ela falou, você vai para o centro comigo. Ela disse, não, eu não gosto de espiritismo. Ela disse, mas a sua mãe falou para eu te levar para o centro e ela quer falar com você. Aí ele ficou assim, aí foi. Ele foi, né? E foi lá nesse centro, a mãe deu uma mensagem, ele ficou muito emocionado. Ela falou coisas assim que ele não podia dizer que não era a mãe dele, né? E ali ela falou para ele procurar um tratamento, e aquela casa tinha um tratamento onde tinha médicos,
psiquiatras, psicólogos, tinha todo o amparo material, né? E o humano lá, e tinha o amparo espiritual, um trabalho de desobsessão muito bom. E ele começou a fazer esse trabalho e ficou curado, passou a trabalhar junto daquela casa, junto com o Fanny, e aí o pessoal dos Luiz Sérgio, né, com um dever cumprido, ajudou a dona Laurinda e o William, e o Luiz Sérgio falou, nós só viemos aqui para ajudar eles, só viemos aqui para ajudar ele e também a Fanny, porque a Fanny é uma pessoa muito solitária e que precisava também de alguma coisa na vida, e ela tem uma dívida com eles dois, porque em outra encarnação ela era muito linda, e o William era apaixonado por ela, e ela não quis ele casou com Laurinda e se suicidou por causa dela. Então, agora, ela está aqui para resgatar isso. Laurinda veio como mãe e ela vai se casar agora com o William. Ah, mas ela não é mais velha, o Luiz Sérgio, né? Ah, ela não é mais velha, mas poucos anos. Ah, mas ela é muito recatada. Mas ela é muito feia. Ela é muito feia fisicamente, mas a alma dela é linda, o Tomás falou. E ela pediu para vir feia, porque se ela tivesse vindo linda, ela não teria encontrado o William, já teria se casado. E eles vão ser muito felizes e têm uma missão muito grande dentro do espiritismo. Então, você vê como a coisa é maravilhosa, né? Nada é por acaso, tudo está ajustado aí e concatenado, né? Não tem nada por acaso. A Fanny está ali naquele centro, tudo, não existe acaso na nossa vida, né, Alexandre? Isso, e ela já estava com uma idade avançada já, né? Já era era mais velha do que ele, não era bonita, e o Luiz Sérgio ficou, ainda o Luiz Sérgio fez um comentário assim, bem triste, coitado, quando ele era lindo e não quis ele agora. Desse jeito. O Luiz Sérgio foi indelicado ali. Mas, pessoal, se você está nos assistindo, então não perca as esperanças. Né? Pode ser que chegue alguém aí para acalentar o seu coração. Nunca é tarde, tá certo? Nunca é tarde. Então, assim, são várias experiências, né, Agnes? Que a gente vê. E eu achei muito interessante como essa teia vai sendo constituída, né? Como as coisas vão acontecendo, de maneira que verdadeiramente nada acontece por acaso, né? Nada passa assim despercebido e um curto-circuito, uma obra do acaso aconteceu para justificar aquelas situações. Então, as nossas relações que nós construímos, que nós alimentamos aqui no presente, elas vão refletir no futuro. E aquilo que nós vivemos hoje é reflexo daquilo que fizemos no passado. Então, às vezes, a gente tem um companheiro, uma companheira, está cansado da situação, pensa muitas vezes em desistir, né? E é possível, né? O divórcio, né? Tá aí. Emmanuel nos fala o quê? Que chegou no ápice a ponto de ter agressão física, então adia esse compromisso, usa do divórcio, né? Mas o fato é que nós só quitaremos nossos débitos após a convivência salutar, seja com o marido, com a esposa, seja com os pais, seja com os filhos. Muitas pessoas acham que inteirou 18 anos, vai viver sua vida, mas não, o vínculo continua. Os filhos continuam sendo seus filhos até o término dessa encarnação. E às vezes os laços são tão fortalecidos que o sentimento permanece até na pós-vida carnal. Do mesmo jeito, para os filhos, seus pais vão ser seus pais.
né? Enquanto eles não concluírem a jornada deles, eles vão precisar do seu apoio muitas vezes. Embora a gente veja muito nos dias de hoje, é mais os pais idosos tendo que amparar os filhos já crescidos do que os filhos crescidos terem que cuidar dos seus pais. Mas também dentro desse aspecto, né, quando a gente vê lá o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala da família, quando fala do honrai o vosso pai e a vossa mãe, a gente fica triste ainda quando vê as situações de abandono, né? Por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, existem aqueles que, aos primeiros sinais de demência dos seus pais, de Alzheimer ou qualquer outra doença, preferem interná-los num lar de idosos, né, do que querer a responsabilidade de cuidar dos seus pais. E aí, meus irmãos, eu estou aqui diante da Águina. A Águina, para mim, é um exemplo nesse sentido. Ai. Não, eu vou falar, Águina, eu vou falar, porque tanto você e seu marido, vocês são exemplos, vocês são uma referência para mim. A Águina cuidou da mãe dela, até a mãe dela desencarnar, e também cuidou do sogro. E tanto ela ajudava a cuidar do sogro como se fosse pai dela, como o marido dela cuidava da mãe da Águina, como se fosse a mãe dele. Então, assim, eles desencarnaram, né? Desencarnaram por conta das doenças que desencadearam, mas foram muito bem cuidados. Foram assim, assim, o que eu acho muito bonito, é que não tinha esse negócio, vai trocar seu pai, que foi seu pai que fez cocô. Não, vai trocar sua mãe, que foi sua... Não tinha nada disso. O que estava precisando ali, qualquer um dos dois se dispunha. Também teve os filhos também que ajudaram, mas Águina e Sebastião, né, para mim, são assim exemplos. Eu queria ter a condição de fazer o que vocês fizeram pelos pais de vocês, porque vocês cumpriram. Pode ser que você não cumpra os outros mandamentos, mas honrar o pai, a mãe, a sogra e o sogro, vocês fizeram muito, mas muito bem mesmo. Mas eu e o Sebastião sempre achamos que cuidar dos nossos pais sempre foi um privilégio, não um dever. Foi um privilégio para nós e um crescimento muito grande. No final de tudo, nós saímos muito melhores, assim, crescemos muito como pessoas, melhoramos muito como pessoas, como seres humanos, né? Então, foi um privilégio esses anos todos que tivemos com eles, e eles hoje em dia fazem muita falta para nós. Hein, Agnes? E outra coisa, porque hoje em dia, né, as pessoas às vezes abrem mão de cuidar dos pais, até mesmo de alguém doente, né? Não está nem idoso ainda, mas a pessoa está doente, prefere terceirizar aquilo, né? Enfim. Depois que a pessoa desencarna, vem uma dor, minha irmã, que essa dor ela é incurável, né? Não tem nada que cure a dor do remorso. Então, quando Allan Kardec coloca lá no céu e inferno, que céu e inferno são estados de espírito, ou seja, se a consciência nada te cobra, você está no céu. Porém, se a consciência te cobra uma coisa pequena, você está no inferno. Então, ele vem justamente nos retratar isso, né? Que tenhamos na nossa existência a felicidade de não guardar nenhum tipo de remorso, porque esse pode nos jogar no abismo da culpa, do ressentimento, assim, por séculos, talvez. Verdade. E acabou o nosso tempo quase, né? Acabou o nosso tempo, fluiu não vai rapidinho. Não vai falar o resto aqui, não, é muita coisa. Eles voltaram. Mas a gente já
A gente não pode falar tudo também, senão o pessoal não tem curiosidade para ler. Então, geralmente, pessoal, a gente pega assim alguns pontos do capítulo, mas quando você lê o livro, você consegue Tem muito mais absorver informações, né, Alexandre? isso. Mas a questão do alcoolismo é uma questão gravíssima que está quase em todos os lares. Infelizmente, vai ter alguém bem próximo, ou não tão próximo, mas no nosso núcleo familiar, que é presa do alcoolismo. Então, que possamos buscar o tratamento, buscar o acompanhamento. E aí, nós temos toda a segurança para falar do trabalho maravilhoso do AA, que é dos Alcoólicos Anônimos. É um trabalho assim belíssimo e muito eficiente. Lá não cura o alcoolismo, lá ajuda a pessoa a controlar. Então, assim, ele no AA não fala assim, eu parei de beber. Não. Hoje eu não vou beber. Né? Hoje eu vou me esforçar e não vou beber. Tem uma música da Legião Urbana muito legal, muito bonita, que se chama Só por Hoje. Ela tá lá no disco Descobrimento do Brasil. É a última música do disco, inclusive, que o Renato Russo, né, transformou em poesia essa experiência do AA, que é a experiência dos 12 passos. Então, ele fala lá na música, só por hoje eu não vou me machucar, só por hoje vou pensar que sou feliz. Então, vivendo um dia de cada vez. E o tratamento espiritual na casa espírita, que também pode ajudar bastante. Então, conciliar o AA com o tratamento na casa espírita, com o apoio familiar, aqueles que tiverem condições, a terapia, né? Contratar um psicólogo, isso também vai ajudar muito. E muitas vezes, pessoal, vai precisar, inclusive, de medicação. Vai precisar de psiquiatra para receitar ali uma medicação para ajudar nessa superação. Isso é no álcool, na droga, no fumo. Tem pessoas que vão precisar da medicação para ter essa ajuda. Ok, minha irmã. Oremos, então. Oremos. Encerrando aqui o nosso momento. Graças a Deus. Então, unamos nossos pensamentos, nossos corações, agradecidos por essa companhia dessas pessoas que sempre estão conosco, todas as terças-feiras. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, que tenhamos uma semana tranquila e possamos superar, Senhor, as eventuais dificuldades que surgirem pelo caminho, que todos os lares conosco conectados sejam abençoados, tendo a sua harmonia e tua paz em cada um estabelecidos. E assim, Mestre amado, encerramos a nossa live dessa noite. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, minhas irmãs. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos. Muita paz.